Muito bem. A última aula, nós aproximamos uma função qualquer num ponto por uma reta, né. Então, essa curva, porque aqui na verdade é uma curva, mas se eu der um zoom só em torno de um ponto, eu posso aproximar por uma reta. E uma equação de reta, ela é do tipo y igual a ax mais b. Na verdade, aqui está delta y, né, igual a delta x mais b. Porque isso só vale dentro de um delta, de uma variação bem pequenininha, né? Eu não posso aproximar toda essa função por uma reta, porque essa reta só é válida aqui. Aqui ela não vale mais nada, né? Não dá certo. Então, só em torno desse ponto eu posso fazer essa aproximação linear local. Isso aí me é bastante útil. Se eu conheço o valor da função num ponto e não conheço no outro, eu aproximo por uma reta, né? Nós fizemos, por exemplo, eu quero saber qual que é a raiz de 1,1. E eu sei só quanto que é a raiz de 1, que é 1. Daí você fez o quê? Você disse que delta y sobre delta x era mais ou menos igual a dy sobre dx. Tá? Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa, tá? Porque apesar do delta x e do dx poderem ser a mesma coisa, o delta y e dy não é. Ó. Esse aqui que eu desenhei é o delta y. Ó. Esse vermelho é o delta y, né? Que é y2 menos y1. Agora, o dy, para o mesmo ΔX, o dy tem relação com essa reta tangente. Então, o dy, ele vem até aqui em cima, ó. Ele é a altura não até a curva, mas sim até a reta tangente. Só que o ΔY e o dy são muito parecidos, especialmente se esse ponto estiver bem próximo desse aqui. Quando ele tender a zero, então eles vão ser iguais. Aqui eu posso continuar fazendo as contas, eu posso dizer que delta y, né, é aproximadamente igual a delta x vezes dy sobre dx. Né? E o y2 é igual a y2 menos y1 é igual a y1 mais y' vezes ΔX, né, que é x2 menos x1. Vejam que essa fórmula é exatamente igual a essa aqui, ó. Então, y2 igual a y1 mais y' vezes x2 menos x1. Esse B aqui ficou meio estranho mesmo, porque isso aqui não é delta, né? Para ser delta, tinha que ser esse cara menos esse. Mas tá, deu para ter uma ideia. E como é que eu vou aplicar isso? Bom, eu conheço o y1. Né? O y1, deixa eu mudar de cor aqui. O y1 é a raiz de x. Eu quero saber quanto que é a raiz de x1 mais x2. Né? Então, aqui é a raiz de x1. Eu conheço a raiz de x1. Mais a derivada, que é 1 sobre 2 raiz de x1 vezes x2 menos x1. Colocando números, né, eu conheço a raiz de 1. A raiz de 1 é 1. 1 sobre 2 raiz de 1, aqui vai ficar 1 meio. Aqui vai ficar 0,1, porque é 1,1 menos 1. E aqui eu tenho raiz de 1,1. Raiz de 1,1 é aproximadamente igual a 1
mais 0,05. Você vai descobrir que raiz de 1,1 é igual a 1,05, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E você fez essa conta e encontrou isso mesmo. Jogou lá no computador e não é que dá isso mesmo? 4,8, né? Claro, a gente fez uma aproximação. Então, isso aqui, você vai dizer, mas só serve para um valor que está pertinho. Sim, mas se você quer um que está mais longe, você calcula um que está pertinho, depois a partir desse calcula o próximo, depois a partir desse calcula o próximo, e daí você consegue chegar em todos. E o grande objetivo de ensinar essas aproximações lineares, né, que só servem para quando está perto do ponto, é para aprender o que nós vamos aprender hoje, que é L'Hopital. Claro que a aula passada nós aprendemos mais coisas. Nós aprendemos diferencial também, né? Para que isso servia? Por exemplo, se você tem um quadrado, esse exemplo nós vimos também na aula passada, né? E claro que nós nunca cortamos ele de maneira perfeita, ele pode ser cortado um pouquinho maior e um pouquinho menor nos seus lados. E isso vai ter um impacto na área do quadrado. Bom, se você conhece o erro na leitura do lado, né, que pode ser um pouquinho maior e um pouquinho menor, o erro na área vai ser muito maior. Então, como é que eu calculo, né? Bom, você faz o seguinte, você sabe calcular a área. Né? Para calcular o erro da área, você vai calcular a derivada. Então, quanto que a área varia, só isso é quanto que a área varia. E o que eu vou escrever aqui embaixo é quanto que o lado varia. Agora é quanto que a área varia em relação ao lado. O meu chefe me disse, Ângelo, você vai ganhar 10 mil reais de aumento. Né? Eu posso ficar muito feliz, né? Vamos supor que eu ganhasse 1.000 reais por mês. Meu Deus! Eu vou ter um aumento, né? Se eu cortar aqui e aqui, de 10 vezes o meu salário. Agora vamos supor que eu ganhasse 10 mil de aumento e o meu salário fosse 100 mil reais por mês. Talvez eu não ficasse tão feliz, porque o meu aumento ia ser só de 10%. E aqui o aumento foi de 10 vezes, eu diria que foi de... Eu nem sei fazer essa conta. Uma vez seria 100%, então seria de 100% vezes 10. Seria um aumento de 1000% aqui, ó. Que seria um aumento de 1000%. Claro que esse cara vai ficar muito mais feliz do que esse aqui que teve um aumento de 10%. Né? Então aqui também, é como a área varia em relação ao lado. Tá? Eu só quis explicar a relação antes, né? A derivada é uma relação de como uma grandeza varia com relação a outra. Né? Então, se o lado... Se eu tiver um lado grande, a variação da área vai ser grande. Ó. Por quê? Porque a variação da área é 2 vezes o lado vezes a variação do lado. Para a mesma variação do lado, se o lado for grande, maior vai ser a variação da área. É complicado isso. Bom, então, aqui eu consegui achar uma relação entre variação de área, lado e variação do lado. Para essa situação, para o lado valendo 10, a variação da área vai ser 20 vezes superior à variação do lado. Claro que isso aqui só dá certo para pequenas variações do lado, porque é uma aproximação linear. É uma aproximação linear e que não está levando em conta a área desse quadradinho aqui, ó.
só está levando em conta esse daqui e esse daqui. Porque essa área é variação vezes variação. Estamos supondo que a variação tende a zero. Então, 0 vezes 0 vai dar um zero menor ainda. Por isso que ela é não levada em consideração. Só dá certo para pequenas variações do lado. Tá? Tá sendo dito que essa área aqui, ó, esse filete e esse aqui, são muito maiores quando comparados a esse dali. E o que faz todo o sentido do mundo. Né? Bom, e agora é o objetivo da aula de hoje, que é a regra de L'Hopital a partir da aproximação linear local. Vai ajudar muito a calcular limites. Se lembre daqueles limites extremamente chatos que eu tinha 0 sobre 0. Tá? E daí pode ser 1, pode ser 2, pode ser indeterminado, eu não sei, 0 sobre 0 era difícil, né? Se eu tiver assim, ó, é muito fácil de calcular isso aqui, quando x tende a 2, né? De x menos 2 sobre x menos 2. Isso aqui dá 1, corta esse com esse dá 1. Mas se fosse aqui ao quadrado, daí corta esse com esse, 2 menos 2, daí dava 0, daí não dá mais 1. Então, esse limite que é 0 sobre 0, e nem sempre era tão fácil de cortar. Daí veio o L'Hopital aqui, deu uma desperto. Ele disse, por que você não faz uma aproximação linear local aqui em cima e aqui embaixo? Né? Faz uma aproximação linear local em cima e embaixo. Então, você vai substituir essa função f pela aproximação linear local. Tá? Lembrem-se que a aproximação linear local era o valor da função no local, mais a derivada no local, vezes x menos a função. Tá? Vamos relembrar lá do raiz de 1.1. Como é que a gente calculava a raiz de 1.1? Raiz de 1.1 era igual a raiz de 1 mais 1, que era a derivada aqui, 1 sobre 2, raiz de 1, vezes 1.1 menos 1. Muito bem. Agora eu quero fazer não só a raiz de 1.1, quero fazer a raiz de 1.1, de 0.9, de tudo que tiver pertinho. Então, você vai fazer o seguinte, aqui você vai colocar a raiz de tudo que tiver pertinho, que eu vou chamar de... Tudo que tiver pertinho aqui eu vou chamar de A. Então, aqui eu também vou colocar aqui, ó, A. Tá? Se eu quero raiz de 0.9, eu vou fazer raiz de 1 mais 1 sobre 2 raiz de 1, vezes 0.9 menos 1. E é o que eu vou fazer agora para vocês me acreditarem. Então, eu vou escrever agora a função, a nossa função g de x. Ela vai ser igual a raiz de 1 mais 1 dividido por 2 raiz de 1. Opa! 2 vezes raiz de 1 vezes x menos 1. Tá? Essa aqui é a nossa... Vou chamar de R aqui, ou de raiz. Vou chamar de raiz, né? Então, essa aqui é a minha função raiz quadrada. O RQ. Ficou muito comprida, né? RQ. Então, eu vou calcular agora a raiz quadrada de 1.1. Beleza? Vou colocar aqui do lado também com todas as casas. Eu me convenço que está ok. Agora eu vou fazer raiz quadrada de 0.9. 0.95. Agora eu vou fazer aqui 0.9. Está fechando, né? Então,
eu posso substituir a função raiz de x por essa função aqui, ó. Vou até fazer um gráfico. Vamos fazer um gráfico. Acho que o gráfico fala mais do que um monte de números. Vou fazer aqui a função raiz de x por x, né? E depois eu vou colocar essa função raiz quadrada. Não preciso colocar raiz de 1 aqui, só botando 1 já tá bom, né? Já tá bom. Vou colocar agora raiz quadrada de x, que foi a função linear que a gente inventou, né? Raiz quadrada de x variando com relação a x. Então, vou ter que botar aqui. Ele não vai fazer para o x negativo, né? Ele deve estar reclamando aqui por conta dos x negativos, né? A outra ele faz mais automático, porque ele é uma função interna dele. Então, eu vou fazer aqui variando de 0 até 3. Até 3. Pronto. Então, tenho aqui a nossa função linearizada. Ela funciona muito bem entre 0,9, eu diria que até entre 0,8. Vou colocar 2 aqui. Ela funciona muito bem entre 0,8 e 1,2, né? Ela só funciona localmente. Bom, mas o limite é quando x tende a A. Então, nós estamos fazendo localmente, só em torno desse cara aqui. Eu substituí, vejam bem, eu substituí essa função pela aproximação linear local dela, tá? Onde o x é um valor que tende a A. Então, isso aqui vai ser um 0 no nosso olho. Da mesma maneira, esta daqui é uma aproximação linear local desse g de x. Se eu tinha 0 sobre 0, eu continuo com 0 sobre 0. E qual que foi a vantagem? Bom, perceba que f de A é 0, nós já sabíamos. Então, 0. G de A é 0. Então, some. Se isso some, você ficou com limite, quando x tende a A, de f' de A, x menos A, sobre g' de A, x menos A. Agora você corta e... Opa, seu Ângelo, não, senhor. Esse não dá para cortar com nada. A vontade de cortar é tão grande. Agora você corta este com este. Isso sobrou o quê? F' de A sobre G' de A. E você pode escrever isso como x tende a A, né? Vai que isso dá 0 de novo. Então, você faz f' de x dividido por g' de x. Tá? Resumindo, quando você tem um limite do tipo 0 sobre 0, é a mesma coisa que ter o limite do tipo derivada sobre derivada. E muitas vezes essa derivada te ajuda a achar o problema. Mas cuida para não dar uma de mamute e só fazer derivada sobre derivada, porque só dá para fazer derivada sobre derivada porque você fez a aproximação local em cima e embaixo. Muito bem. Imagine que você tenha esse limite aqui, ó, x mais 6 sobre x mais 2. Né? E você aprendeu o L'Hopital e você diz, eu vou derivar em cima e embaixo. Né? E o limite deu 1. Você acabou de cometer o primeiro pecado que o L'Hopital vai te puxar para o inferno. Por quê? Porque o L'Hopital só dá para ser aplicado em limites que são indeterminação do tipo 0
sobre 0. Isso aqui não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se você substituir x igual a 0, 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, L'Hopital só se aplica onde você tem indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando não tem esse tipo de indeterminação, você não pode aplicar L'Hopital. E por que não pode? Bom, é só voltar para cá. Você já vai entender por que não pode. Não pode pelo seguinte, porque esse cara aqui não vai mais dar 0. Então não adianta nada derivar em cima e embaixo. Né? As derivadas acontecem porque você fez a aproximação linear local, daí esses dois caras aqui sumiram e você cortou esse com esse. Mas não é que você derivou direto, é que tudo isso aqui é aproximação linear do que está em cima e embaixo. Logo, só dá certo quando for 0 sobre 0, senão não tem L'Hopital. Tanto é que aqui deu 1 e deveria ter dado 3. Vamos achar o limite desse aqui. Ó. Se eu substituir 2, vai dar 0 sobre 0. Opa, aqui dá para aplicar L'Hopital, né? Porque vai ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que você faz? Deriva em cima e embaixo. Limite, quando x tende a 2, de 2x sobre 1. Olha que moleza que isso ficou. 2 vezes 2, 4. Tranquilo. Muito melhor do que você fazer o quadrado, como foi feito aqui embaixo, né, para depois cortar. Nem tão melhor assim também, só estou gravando o método, mas muitas vezes ajuda. Bom, vamos fazer mais alguns, né? Por exemplo, esse aqui eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil, né? Limite do... Eu vou copiar esses aqui para o quadro branco, porque aqui a gente vê as respostas, né? Não... Eu acho que não é legal, é melhor quando a gente não vê as respostas. Eu vou fazer o primeiro e o último. Limite quando x tende a 0 do seno de 2x sobre x. Bom, se eu substituir lá, vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, eu posso ou não posso aplicar L'Hopital, Lavínia? Posso ou não posso, Lavínia? Tá na escuta? Pode dizer sim, não e não sei. Pode, legal, pode mesmo. É do tipo 0. Eu não entendi a interrogação. Pode é uma pergunta? Eu acho que sim. Pode sim, porque é do tipo 0 sobre 0 e sempre for do tipo 0 sobre 0 pode aplicar L'Hopital. Bom, isso aí vai ser igual ao limite quando x tende a 0. Eu não tinha certeza. Tá bom, mas pode errar aqui. Fala como se tivesse certeza. Né? Se tiver errado, aí deixa quieto. E se der certo, diga, eu sabia mesmo. Bom, o seno de 2x, né? A derivada do seno é o cosseno. Né? Só que é como se isso aqui fosse u, né? Então tem que fazer vezes du de x, que vai dar 2. A derivada do seno, a derivada do x é 1. E agora ficou fácil, né? Eu substituo 0 lá, vai dar 2.
Né? Então, o limite do seno de 2x sobre x é 2. E esse ficou bem mais fácil por L'Hopital, mas muito mais fácil. Agora eu vou dar 5 minutos para vocês me fazerem a B, 5 minutinhos, tá bom? Façam aí no papel. Eu vou desaparecer, mas eu vou estar aqui.
E aí, meus caros, tenho certeza que já saiu, né? Deu quanto? Qual o número que deu? Tá bom. E aí, minhas amigas, já que os amigos não fizeram, quem sabe as amigas, quanto que deu? Algo estranho, eu não tenho certeza, mas deu um. Beleza, pelo menos eu tô me sentindo como tivesse gente aqui. Então vamos lá. Limite quando x tende a 90 graus de 1 menos seno de x, 1 menos seno de x sobre cosseno de x. Bom, seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Né? Então isso aqui vai ser do tipo 0 sobre 0. Posso aplicar L'Hopital. Limite quando x tende a π sobre 2. L'Hopital, deriva em cima. A derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos cosseno de x. Derivada do cosseno é o menos seno de x. Cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é 1, vai dar menos 1, então vai dar 0. Ah, é claro que uma coisa é eu que estou fazendo 10 vezes isso, outra coisa são vocês que estão aprendendo pela primeira vez, né? Não é porque eu faço rápido que isso é fácil para quem está fazendo pela primeira vez. Aí eu vou fazer mais alguns aqui, eu disse que isso aí ia fazer o primeiro e último, eu vou fazer mais uns. Vamos fazer o C, né? Limite quando x tende a 0. Vamos fazer o seguinte, vou baixar o tempo, não 5 minutos, 2 minutos para vocês tentarem fazer o C. Tá? É na x menos 1 sobre x ao cubo, né? É na 0 dá 1. Então isso aqui vai ser do tipo 0 sobre 0. Pode aplicar L'Hopital sim. Tá? É com vocês agora. 2 minutinhos. Vou contar no relógio aqui os 2 minutos.
Muito bem. Alguém chegou a algum resultado? Estela? Mariana, essa vez não fez a F, né? Não conseguiu, beleza, um já respondeu. Então tá, vamos lá, vamos derivar em cima e embaixo. Qual que é a derivada de E na x menos 1? A derivada de E na x menos 1 é E na x. Qual que é a derivada de x ao cubo? Substituo, vai dar 1 dividido por 0. É porque eu vou colocar lá em cima. Puxa, esse já foi o mais difícil, hein? Esse já foi mais difícil. Porque 1 dividido por 0 eu não posso aplicar L'Hopital novamente. Tá? Mas agora o que eu posso imaginar é o seguinte, ó. Se eu substituir o 0 aqui em cima, eu vou ter 1. E aqui embaixo eu vou ter 3 vezes 0. Lembre-se que 0 pode ser 0 mais ou 0 menos ao quadrado. Só que se eu tivesse, por azar, o 0 menos ao quadrado, isso aqui ia virar um 0 mais. Então, isso aqui é sempre 0 mais. Bem, no fim, eu vou ter 1 sobre 3 vezes 0 mais, que é 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Tá? Então, a resposta desse aqui é mais infinito. E, para conferir, eu vou ver o gráfico. Né? É na x menos 1 sobre x ao cubo. É elevado a x menos 1 sobre x ao cubo. Isso próximo a zero, obviamente, né? Não preciso olhar aqui. Então, vou olhar de menos 2 até 2, ou de menos 1 até 1. De menos 1 até 1. E, de fato, ele vai para o infinito, não importa o lado que você escolher. Eu vou escolher aqui vou colocar uns 1000 aqui, que ele vai até 1000 no máximo. Ou 10.000. 1, 2, 3, 10.000. Então, ele vai para o infinito. Não importa se é de 0 menos ou de 0 mais, ele está indo para o infinito. Né? Nós calculamos o limite corretamente. Aplicamos L'Hopital uma vez e depois não teve mais L'Hopital, teve que ser na unha, né? Finalmente, eu vou fazer o último limite de x na menos 4/3. Vou apagar isso aqui. Limite quando x tende ao infinito de x na menos 4/3. Dividido por seno de 1 sobre x. Vamos ver se isso é uma indeterminação. Bom, x na negativo é igual a 1 sobre x na 4/3, assim, ó. Dividido por seno de 1 sobre x. Bom, quando x tende ao infinito, eu vou ter, não importa se é mais ou menos infinito, vou ter seno de 0, que é 0. E quando x tende ao infinito, vou ter 1 sobre infinito, que vai dar 0. Então, tá certo, eu posso aplicar L'Hopital em cima e embaixo. Não me parece que vai ser uma derivadas fáceis, né? Mas também eu não vislumbro outra forma além do L'Hopital para resolver isso aqui agora. X na menos 4/3 derivado vai ser menos 4/3 vezes x na menos 4/3 menos 1. Vou fazer aqui, ó, menos 4/3 menos 1. Né? 3/3 é menos 1.
Isso aqui vai ser 4, 7, né? Menos 7 terços. E x elevado na menos 7 terços. Parece que não me ajudou em nada essa parte de cima aqui. A derivada de seno de x eu sei, mas seno de 1 sobre x não. Mas eu sei a derivada de seno de u. A derivada de seno de u é cosseno de u. Vezes a derivada de u com relação a x. A derivada de 1 sobre x eu não sei. Eu vou fazer a derivada de x da menos 1. Né? Vamos fazer a derivada desse cara aqui. Ó. Isso aqui é igual a menos 1x da menos 2. Tá? Então, aqui na frente vai ficar menos x na menos 2. Vamos ver se isso ajudou em alguma coisa? Tá? Então, o menos 4 terços eu posso jogar lá para fora. Menos 4 terços vezes... Eu até vou nem colocar menos 4 terços, eu vou cortar os dois sinais de negativo. Vezes o limite, quando x tende a mais infinito. Aqui eu tenho x na menos 7 terços e lá embaixo x na menos 2. Eu vou fazer aqui x na menos 7 terços vezes x na mais 2, né? Uma vez que eu joguei ele para cima. Dividido por cosseno de 1 sobre x. Acho que isso vai nos ajudar muito. Né? Vem para cá. 4 terços vezes o limite, quando x tende a mais infinito, t. Aqui embaixo vai ficar cosseno de 1 sobre x. E aqui em cima vai ficar x na menos 7 terços, né? Menos 7 terços. Vou tirar o mínimo desses dois, 2 vezes 3, 6, mais 6 terços. X dá menos 1 terço. Que é igual a 4 terços, vezes o limite, quando x tende a mais infinito, t, que cosseno 1 sobre x, e esse cara aqui em cima vai ficar 1 sobre raiz cúbica de x, ou x dá 1 terço. Bom, quando x tende ao infinito, aqui em cima vai dar 0. Quando x tende ao infinito, vai ser cosseno de 0, e cosseno de 0 é 1. Tudo isso aqui, eu ainda me esqueci de fazer vezes esse 4 terços que está aqui na frente, né? Mas claro que vai dar 0. Tá? Então, nós encontramos esse limite quando x tende ao infinito. Mariana, você chegou a alguma coisa semelhante quando tentou fazer essa aí? Sumiu de vista aqui agora. João Vitor, Bárbara, Estela, Rubens, Giovana, vocês, Yaya, quem mais aqui? O Eduardo, entenderam o procedimento? Legal. É um pouquinho difícil, né? Mas também não é, envolve bastante matemática básica ali no. Legal. Legal, legal. Vamos. Bom, essa parte aqui. Essa parte aqui, vamos. Aqui, né? Para quem ainda ficou com um pouco de dificuldade, eu tenho da letra A à letra F, ó, solução A, solução B, né? Todas elas. Inclusive a F, que deu 0, né? Bem explicadinho. Aí eu penso, poxa vida, só dá para fazer no 0 sobre 0. E aí você vai lá nos livros
E os livros dizem que dá para fazer infinito sobre infinito também. Como isso? Bom, é que 0 dividido por 0 pode ser dado um golpe aqui para dizer que isso é infinito sobre infinito. Quer ver? Porque 0 sobre 0, na verdade, pode ser escrito como 1 dividido por infinito, né? Isso aqui é 0, 1 dividido por infinito, ou menos infinito, mais infinito, tanto faz. E o outro 0 de baixo vai ser escrito como 1 dividido por infinito. Agora, eu vou realizar essa divisão aqui. É igual a 1 dividido por infinito, vezes o segundo trocado, infinito dividido por 1. Você acabou de provar que 0 sobre 0 é igual a infinito dividido por infinito, né? Tão indeterminado quanto. Então, L'Hopital você pode usar também, não só no 0 sobre 0, como no infinito sobre infinito. Aqui nós temos um exemplo, quando x tende ao infinito, eu tenho uma indeterminação do tipo infinito dividido pelo infinito, né? Bom, como eu disse, é a mesma coisa, então eu posso derivar. Eu vou ter o limite, quando x tende a infinito, dessa derivada, dividido por essa derivada. Agora eu substituo o x, vou ficar com 1 sobre infinito, que vai dar 0. Tá? Encontrei esse limite. Na letra B, que eu vou fazer com outra cor, na letra B, eu tenho ln de 0 mais, eu não me lembro bem do ln de 0 mais, eu tenho que fazer o gráfico para me lembrar. O ln de x é isso aqui, ó. Então, ln de 0 mais, né? O ln de 0 mais é menos infinito. Então, vai ser do tipo menos infinito, dividido por cossecante de x. Eu não me lembro mais o que é cossecante, eu vou ter que fazer um triângulo retângulo. Colocar um ângulo aqui, um ângulo x, né? E eu sei que cossecante é 1 sobre seno. Então, é hipotenusa sobre cateto oposto. Né? É 1 sobre seno. Então, é hipotenusa sobre cateto oposto. Bom, quando x tende a 0, hipotenusa sobre 0 tende ao infinito. É só fazer. Se isso aqui for 0, se esse ângulo for 0 mais, né? Se esse ângulo for 0 mais, esse comprimento vai ser 0 mais. E hipotenusa dividido por 0 mais vai dar mais infinito. Então, isso aqui é uma relação do tipo menos infinito dividido por infinito. Posso aplicar L'Hopital. Aí eu vou ficar com limite, quando x tende a 0 mais. A derivada de ln de x, é só pegar uma tabelinha, né? É 1 sobre x. E da cossecante, eu não me lembro mais. Eu acho que é cossecante vezes cotangente. Né? Eu vou ter que procurar. Vou pegar aqui derivada da cossecante. Da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Menos cossecante de x vezes cotangente de x. Aqui eu tenho um problema sério. Por quê? Porque a parte de cima vai dar mais infinito. 1 sobre 0 mais infinito. E a parte de baixo, bom, cossecante
a gente já viu que dá mais infinito. E a cotangente é o cateto adjacente, bom, vai dar mais infinito também. Bom, eu tenho um problema de infinito sobre infinito, eu vou ter que derivar mais uma vez. Tá? Vamos lá. Vamos fazer isso num quadro branco, passo a passo, né? Porque essa letra B aqui, ela vai ser um pouco mais demorada. Vamos fazer ela desde o início, né? De novo, nós sabemos aqui que eu vou ter menos infinito dividido por mais infinito. Eu posso aplicar L'Hopital. Então, limite, quando x tende a zero mais, de 1 sobre x, que é a derivada em cima, e a derivada de cossecante de x, nós buscamos na internet, nós não sabíamos de cor, é menos cossecante vezes cotangente. Menos cossecante vezes cotangente de x. Eu até vou ver se dá para dar uma simplificada nesse produto. Cossecante é 1 sobre seno. 1 sobre seno vezes seno vezes cosseno sobre seno. Não dá. Fica cosseno sobre seno ao quadrado. Não me resolve muita coisa. Vamos ver. Cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Quando tende a zero, vai dar sobre zero, não vai adiantar nada. Então, não vai me facilitar em nada deixar dessa maneira. Bom, substituindo zero mais, eu vou ter aqui mais infinito dividido por esse cara aqui, que vai dar menos infinito, vezes mais infinito. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, vou aplicar L'Hopital mais uma vez. Eu posso aplicar quantas vezes for necessário. Limite, quando x tende a zero mais, a derivada de 1 sobre x é igual à derivada de x da menos 1, né? A derivada de x da menos 1 é menos x da menos 2. Então, menos x na menos 2. E agora a derivada do produto. Esse menos aqui, esse menos aqui, ó, vou deixar ele aqui embaixo. Derivada do produto. A derivada da cossecante a gente já sabe, né? Que é a derivada do primeiro. Cossecante de x vezes cotangente de x, a derivada do primeiro vezes o segundo, vezes cotangente de x. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tá? Eu já vou colocar aqui cossecante de x, que é o primeiro, vezes a derivada da cotangente, que eu não me lembro, eu acho que é menos cossecante ao quadrado, mas não estou bem lembrado. Então, vou colocar aqui no Google também. Está aqui, ó, derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, menos, né, vezes menos cossecante ao quadrado de x. Esse menos elimina com outro menos, né? Então, aqui deu boa. Aqui em cima, 1 sobre 0 vai continuar com o problema do infinito. Né? Vamos ver aqui embaixo como é que vai ficar. Tá? Cossecante vezes cotangente ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar infinito, infinito, infinito. Infinito
coisa, então vamos tentar simplificar. Limite, quando x tende a 0 mais, de x quadrado. Eu estou vendo um monte de cossecante aqui, provavelmente eu vou colocar em evidência aqui fora. Ó. Cossecante de x que multiplica cotangente ao quadrado de x menos cossecante ao quadrado de x. Quando aparecem essas relações trigonométricas ao quadrado, me dá uma esperança, porque eu me lembro de uma assim, ó, que tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E agora, se eu quero algo que me lembre cotangente, é cosseno sobre seno. Então, eu vou dividir do lado de cá e do lado de lá por seno ao quadrado de x. Por quê? Porque seno sobre seno dá 1. Cosseno sobre seno dá cotangente. E 1 sobre seno dá cossecante. E aqui eu tenho cotangente menos cossecante. Cotangente menos cossecante, ó. Cotangente ao quadrado menos cossecante ao quadrado dá menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Lembrar que lá é x dá menos 2, né? Aí eu vou ficar com limite, quando x tende a 0 mais, de x dá menos 2, que parece que não vai me ajudar em nada, dividido por... Isso aqui é menos 1. Né? Cotangente menos cossecante, menos 1, tá certo. Dividido por menos cossecante de x. Uma cossecante de x era o primeiro que eu tinha lá em cima, não me ajudou em nada. Tá? Essa abordagem, e olha que eu vou fazer de novo o L'Hopital e de novo o L'Hopital, e parece que isso não está me levando a lugar nenhum, está me levando a saídas ao mesmo lugar novamente e estou entrando num loop eterno. Tá? Aí eu vou ver aqui como que foi resolvido. Né? Até aqui nós chegamos na mesma. Tá? Só que ao invés de aplicar L'Hopital novamente, a estratégia foi a seguinte. No lugar do cossecante de 1 sobre cossecante, no lugar do cossecante, coloca 1 sobre seno. Né? Aqui, ó, a primeira derivada a gente fez certo. E aí o Mamutinho pensou, bom, eu vou aplicar L'Hopital de novo. Só que vocês viram que aplicamos de novo e não chegamos a lugar nenhum, chegamos no infinito sobre infinito de novo. E numa coisa bastante parecida com isso aqui, nós chegamos lá num x quadrado sobre menos cossecante de x, não resolveu em nada. Daí eu vim aqui para os slides e verifiquei que foi feita a primeira derivada, nós acertamos, só que no lugar do cossecante de x, né, foi colocado 1 dividido por seno. Então, você vai ficar com isso assim, ó, limite, quando x tende a 0 mais, de 1 sobre x sobre menos 1 sobre seno de x, eu até quis fazer aquilo e acabei não fazendo, né? Vezes cotangente, né? Cotangente, eu posso escrever como cosseno sobre seno ou 1 sobre tangente. Vou reescrever esse limite, assim como limite, quando x tende a 0 mais, de. Agora eu posso reescrever
tudo que está aqui dentro de uma forma mais feliz. Eu faço assim, ó, 1 sobre x vezes... aqui também eu posso emendar, né? E aqui embaixo eu tenho um parênteses, aqui um parênteses. Vezes seno de x vezes tangente de x, né? Sobre 1 vezes 1 aqui embaixo, sobre 1 vezes 1, né? Esses vezes aqui. E o sinal de menos eu posso jogar aqui para fora. Isso aqui pode ser reescrito como menos o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0 mais, né? Esse limite a gente já conhece, né? Eu só peguei a primeira parte, vezes o limite de tangente de x quando x tende a 0 mais. Esse limite aqui a gente conhece, é 1, né? Junto com o menos lá na frente vai dar menos 1. E o limite da tangente, quando x tende a 0, é 0. Esse limite vai dar 0. 0 vezes menos 1 vai dar 0. Tá? Então, onde que nós adotamos a estratégia errada? Tá? Em querer aplicar L'Hopital de novo. Pode, só não vai levar a lugar nenhum. Né? A partir daqui, a melhor estratégia é transformar tudo em seno, cosseno e tangente. Como eu vou saber quando fazer uma coisa e quando fazer outra? Não tem regra. Né? Só fazendo exercício, quebrando a cabeça, né? Nem sempre a gente vai vislumbrar a melhor saída de cara. Não tem como. Nem eu vislumbrei aqui qual que foi a melhor saída de cara. Bom, nós podemos também analisar o crescimento de funções utilizando o L'Hopital. Por quê? Porque você pode saber o valor da função no infinito. Né? Às vezes é difícil saber, por exemplo, essa função aqui, será que ela vai para 0 mesmo no infinito? Porque quando x tende a infinito, será que infinito elevado na n dividido por e na infinito dá 0? Eu sempre posso jogar na calculadora para descobrir, né? Joga um valor bem enorme, né? Mas você também pode aplicar L'Hopital, né? Aí você vai ficar com o quê? Com n vezes x na n menos 1 dividido por e na x. Você continuou com infinito sobre infinito. Aí você aplica L'Hopital de novo. Aí você vai ficar n, que multiplica n menos 1, x na n menos 2 sobre e na x. Poxa vida, continuou com infinito sobre infinito. E aí você teima, vai fazendo. Né? Mas você vai fazer... Esse n tem um valor finito. Vamos supor que ele seja 100. Né? Você vai fazer até você chegar no x na 0. E x na 0 é 1. Tá? Você vai chegar nessa conclusão aqui, ó. Que se você sair derivando essa função em cima e embaixo um monte, você vai chegar nesse cara aqui, ó. N fatorial sobre e na x. E agora, o limite, quando x tende a infinito, disso aqui é 0. Então, esse limite também é 0 com certeza. Bom, como é que eu resolvo esse problema aqui, ó? Limite quando x tende a 0 mais de x vezes ln de x. Tá? Eu consigo resolver esse tipo de limite? 0 vezes infinito? O 0 vezes menos infinito? Bom, vamos resolvê-lo, tá? Determinação do tipo 0 vezes infinito. Tá? Como eu posso transformar isso aqui num 0 sobre 0, né? Ou no infinito sobre infinito? Tá bom. 0 vezes infinito
Você pode dizer também que é infinito sobre 1 sobre infinito. Não. 0 vezes infinito, você pode dizer que é 1 sobre infinito vezes infinito também, né? Claro que pode. Isso aqui é infinito sobre infinito. Então dá para resolver esse cara aqui. Tá? 0 vezes infinito, né? Você pode reescrever ele assim, ó. Limite quando x tende a 0 mais de ln de x sobre 1 sobre x. Por quê? Porque quando x tende a... Ó, este cara daqui é exatamente a mesma coisa que este cara daqui, escrito de um jeito um pouco mais complicado. 1 sobre 0 dá infinito. Então, isso aqui vai ficar menos infinito sobre infinito. Então, você pode aplicar L'Hopital, tá certo? Pode aplicar. Bom, e é o que nós vamos fazer aqui adiante, né? Eu tenho esse xln de x, que ficou ln de x sobre 1 sobre x. Deriva em cima, deriva embaixo. Aí eu faço a divisão 1 sobre x vezes x quadrado sobre 1, né? Eu coloco menos lá na frente. Essa divisão de fração é feita multiplicando as duas frações e invertendo a segunda. E isso aqui vai dar igual a menos x. E você aplica agora o valor aqui, você vai achar 0, né? Ou 0 menos, que é 0 também. Bom, então, esse tipo de indeterminação também pode. Veja que nós começamos assim, ó. Só pode 0 sobre 0. De repente, a gente deu um jeito de fazer infinito sobre infinito. E, de repente, dá para fazer 0 vezes infinito também. Pô, esse L'Hopital está ficando cada vez mais abrangente. Essa letra B, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá, e agora você vai me dizer que dá para fazer infinito menos infinito também. Tá, claro que não dá para fazer de cara. Assim como essa aqui também não dava para fazer de cara, né? Essa aqui você não fez de cara. Você deu uma preparadinha nela antes, né? Você tornou ela no infinito sobre infinito. Essa aqui você não pode fazer de cara também. Você vai ter que tornar ela no infinito sobre infinito. Porque infinito menos infinito a gente não pode dizer que dá 0 também. Então, e como você prepara ela? Você prepara ela fazendo assim, ó. Você tira o mínimo. E agora aqui em cima vai ficar seno de x menos x, né? Só tirou o mínimo. Tirando o mínimo, agora você vai substituir x igual a 0. Vai ficar 0 menos 0, divide por 0 vezes 0. Beleza. Aqui deu 0 sobre 0. Agora aqui, só aqui e não aqui, que eu posso aplicar L'Hopital. Posso, não é que devo. Posso. Agora eu derivo em cima e derivo embaixo. O que eu tenho aqui que é a mesma coisa. Derivo em cima e derivo embaixo. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do menos x é o menos 1. E essa derivada do x vezes seno de x é isso daqui. Bom, de novo, se eu substituir x igual a 0, eu vou ter 1 menos 1 dividido por 0 mais 0. Isso aqui vai dar 0 sobre 0, que vai ser uma indeterminação. Bom, já está tudo em seno e cosseno e tangente, né? Aqui não tem nem tangente, só tem seno e cosseno. A única iluminação que eu tenho é derivar mais uma vez. Deriva tudo que está aqui em cima, vou mudar a cor apenas. Deriva tudo que está aqui em cima, você vai achar esse seno. Depois deriva tudo que está aqui embaixo, você vai achar o que está aqui embaixo. A derivada de seno cosseno, né? Derivada de x cosseno de x é esse cara aqui embaixo. Né? E agora você substitui, depois de aplicado o L'Hopital 2 vezes, você substitui o x igual a 0, vai dar 0 aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar 1 mais 1
menos zero, então vai ficar 0 sobre 2, que dá 0. O limite... Então, aqui você descobriu que infinito menos infinito dá 0. Nem sempre, algo que tende ao infinito menos algo que tende ao infinito vai dar algo que tenda a 0. Nesse caso, deu. Tá? Deu porque x tende a seno de x quando x tende a 0, mas nem sempre vai ser assim. Então, atenção, a gente teve que calcular para chegar aí. E olha que o L'Hopital vai longe. Mas antes dele ir mais longe, eu vou pedir para que vocês não precisam nem fazer a B agora. A B eu vou deixar no Moodle para fazer hoje à tarde. Eu vou pedir para que vocês tirem 10 minutos de folga junto comigo. 8 minutos até as 10h30. Nós vamos dar uma respirada. Tá? Até as 10h30 então, meus caros.
Alô, meus caros, estamos de volta. Vamos calcular agora mais um L'Hopital. Todos me escutam e veem essa tela aqui ao lado? Legal. Vamos calcular mais um L'Hopital. Veja que L'Hopital no começo era só 0 sobre 0, depois ele foi para o infinito sobre infinito. Depois nós achamos até um possível, né? Depois de tirar o mínimo de infinito menos infinito. De repente eu estou dizendo que pode ser do tipo 0 elevado no infinito, infinito elevado na zero e 1 elevado no infinito. Lembrando que 1 elevado no infinito não é 1. O infinito é uma coisa muito louca. Então, como que nós resolveríamos esse limite aqui, ó, com x tendendo a 0? Quando x tende a 0, eu tenho algo do tipo 1, né? 1 mais 0 elevado a 1 sobre 0, que é 1 elevado no infinito. Bom, eu tenho que dar um jeito de tirar esse infinito do expoente. E isso eu só faço com ln, né? Eu vou ter que chamar isso aqui tudo de dy. Não, tudo isso aqui, então. Tudo isso aqui. Então, eu vou estar encontrando o limite quando x tende a 0 de y, né? Sendo y, tudo isso aqui daqui. Então, que tal eu tirar o limite do ln de y? E daí, esse resultado eu faço e elevado a. Né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. E elevado no ln do limite de y quando x tende a 0, né? Porque se E corta com o ln mesmo. Eu só vou fazer mais um passinho, que é igual a E elevado no limite do ln de y quando x tende a 0. Tá? Claro que esse E eu vou poder cortar com aquele ln também. Mas primeiro eu vou achar o limite do ln de y, né? Porque eu posso, então, tombar o expoente. Bom, então, vamos iniciar o nosso procedimento. Limite do ln de y quando x tende a 0. Limite quando x tende a 0, né? Aqui eu vou ter que fazer mais um passinho, porque ele deu um pulinho. Limite quando x tende a 0, né? Do ln de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Tá. Agora, o próximo passo é pegar esse expoente aqui e jogar ele aqui para baixo. Então, vou ficar com o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x. Isso é uma propriedade dos logaritmos, tá? Vezes o ln de 1 mais seno de x. Tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. É exatamente o que eu tenho aqui. 1 sobre x ou sobre x é a mesma coisa. Bom, agora eu vou substituir x igual a 0 em cima e embaixo, claro, em toda função, e eu vou ficar com ln de 1 dividido por 0, ou seja, eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Aplicando o ln, eu transformo este tipo de indeterminação, essa aqui, numa 0 sobre 0, essa ou essa, né? Eu transformo essas indeterminações exponenciais em indeterminações passíveis de se aplicar ao L'Hopital. Bom, como deu 0 sobre 0 aqui, eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Né? A derivada de ln de 1 mais seno, aplicar a regra da cadeia, chama esse cara de u. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais seno.
vezes a derivada desse cara que é o cosseno. A derivada desse de baixo é 1. E agora você tenta de novo com x igual a 0. Né? Vai ficar 1 sobre 1 mais 0, dividido por 1, que é 1. Né? Então, esse limite deu 1. Cuidado, que aqui ainda não é a resposta final. Eu tenho que fazer E elevado na 1, que 1 é só o limite do ln. Né? Tudo isso aqui que eu fiz um retângulo em vermelho é 1. O limite mesmo é E elevado na 1, tá? Que está aqui a resposta. Não é tão difícil, só exige um pouquinho de raciocínio. Vamos ver mais alguns exemplos. Não temos mais exemplos. Nós agora podemos fazer uma rápida revisão aqui. Espero a participação de vocês. Né? Vamos lá. Por diferenciação implícita, encontre esta derivada. Então, derive com relação a x, né? Derive com relação a x dos dois lados. Então, um minutinho para achar essa resposta. A deriva dos dois lados com relação a x, um minutinho. Agora são 10h44, 10h45. Eu peço a resposta. E aí, meus caros, é A, B, C ou D? Vamos? Não é possível que não vão saber me chutar. C, isso aí. C. C, né? Só passa esse para lá dividindo. 2. Encontre a derivada da função se y vale... Ah, essa é moleza. Então, vamos lá. Quanto que é a derivada de ln de 2x menos 3? Vamos lá. 1 minuto. Vou até colocar a tabela aqui do lado, né? Derivada do ln de u com relação a u
é 1 sobre U. O de x com relação a x é 1 sobre x. Opa, já saiu? Legal. Eu vou chamar esse cara aqui de U. Então, vai ser 1 sobre 2x menos 3 vezes du dx, que vai ser 2. E me falaram que era C. Quase. B. P. P. Eu acho que você cortou esse 2 só com esse 2, mas não pode, tá? Você poderia dizer que era 1 sobre x menos 3 meios. Aí estaria certo também. Muito bem. Terceira questão. Essa aqui é mais difícil. Ó. A derivada do arco cosseno de 5x. Bom, primeiro eu vou fazer como se aqui fosse um U. Vou desenhar um triângulo. Né? Então, o y é o ângulo cujo cosseno é U. Então, aqui é o y. E o U está aqui e o 1 está aqui. E aqui só pode estar 1 menos U ao quadrado. Então, eu sei que cosseno de y igual a U. Agora eu vou derivar dos dois lados. A derivada do cosseno é o menos seno. Menos seno de y vezes y', né? Vezes dy du, igual a du, igual a 1. Y' é igual a menos 1 sobre seno de y. Seno de y é raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Aqui eu achei a derivada do arco cosseno de u. Agora, o y' mesmo, lá com 5x, né, é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 5x ao quadrado, que vai ser menos 25x ao quadrado, né? Vezes 5, né? Vezes du de x. Qual dessas aqui que se encaixa? Acho que é a C de novo, a C. Mas essas duas aqui... Ah, não. É a D, porque tem um menos na frente. Né? É a D. Se x e y são funções de t e que estão relacionadas pela equação, né? X e y são funções de t, mas estão relacionadas por essa equação. Então, eu sei que 4x dt menos 3y dt igual a 6. Né? Encontre dy dt. C, então ele quer saber dy dt, c dx dt igual a menos 2. Quando x igual a 3. Claro que ele quer o dy dt nesses mesmos locais, né? Quando x igual a 3, quando x igual a 3. Bom, vou aplicar a derivada com relação ao tempo dos dois lados. Eu vou encontrar aqui 4 vezes dx dt menos 3 vezes dy dt igual a 0. Dy dt é igual a 4/3 de dx dt.
Se o cara falou que de x dt é menos 2, então é igual a 4 terços de menos 2, menos 8 terços. Tá? Que deu C de novo. O lado de um quadrado é medido 12 pés. É um quadrado, então só vou colocar um lado, não é retângulo. Com um possível erro, claro que é para mais ou para menos, ou a medida do lado, né? Com o possível erro de 0,05. Né? Então, isso aqui é 12. Né? Então, 12 vem até aqui, na verdade, né? Daí pode ser menos 0,5 ou mais 0,5. 12 vem até aqui, ó. Isso aqui é 12. E daí o erro pode ser de... O erro é isso aqui, ó, que pode ser mais ou menos 0,05. Use diferenciais para estimar o erro do que? Da área? É, da área. Ele não falou da área, mas aqui está em pés quadrados. Use diferenciais para estimar o erro in the calculated... Não, é para calcular a área. De novo, a área é igual a x quadrado. A variação da área com o diferencial do lado é 2x, né? E o diferencial da área é 2x vezes dx. Né? O diferencial da área vai ser 2 vezes o lado, que é 12, vezes o dx, que é 0,05. Isso aqui tem cara de dar 1,2. Tá? Eu vou fazer essas contas, mas pelos números aí, certamente é letra A, né? Então, vamos fazer esse produto ali só para 2 vezes 12 vezes 0,05, né? 1,2. Tá? Então, esse é o erro da área. Próxima questão, veja que aqui é uma revisão do capítulo. Encontre o limite se ele existir, de E na x sobre seno de x mais 1. Bom, E na x é 1. Né? E na 0 é 1. Seno de 0 mais 1 é 1. Então, esse limite foi fácil de encontrar. Tá? Esse limite foi bem fácil de encontrar, porque é só substituir. Aqui foi na intenção do sujeito não ir que nem um mamute fazendo L'Hopital, aprendi L'Hopital, vou aplicar. Não, não precisa nem aplicar, é na 0 é 1, seno de 0 é 1, então fica 1 sobre 1, que é 1. E aqui nós temos as respostas, né? Olha aqui, ó, a sexta deu B, B. A quinta deu A, A. A quarta deu C, vamos ver. Quarta, C. A terceira deu D, D. Depois foi B e C. B e C. Tá? Então, nós temos aí tudo gravadinho, com as respostas conferidas com o gabarito. A partir de agora, eu conto com os senhores para estudar bastante. Eu já vou colocar essa aula lá no Moodle. Amanhã nós vamos fazer uma aula exclusivamente de exercícios. Eu peço, então, que as senhoras e os senhores venham com as dúvidas já prontas, tá? Não esperem eu catar alguns exercícios. Não, eu quero resolver as dúvidas de vocês. E de agora até o meio-dia dá para ter bastante dúvida aí fazendo os exercícios, tá bom? Um abração aí a todos. Vão entrando em contato pelo WhatsApp. O monitor Francisco, ele está aí para nos ajudar. Ele é muito querido, tá? E qualquer coisa eu também estou aí para ajudar. Um abração a todos e até amanhã. Tchau, tchau.